Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero e torço que sim. Hoje, aqui no Farofa Médica, a gente vai dar início à segunda temporada do nosso podcast, gente. Cadê a alegria? Cadê as palminhas? E como pontapé inicial, eu vou dividir com vocês a minha experiência no Hospital Penitenciário do Sistema Prisional de São Paulo. Eu acompanhei um médico há alguns dias que trabalha no hospital, o Dr. Durval, e lá eu pude aprender um pouco mais sobre medicina, mas sobretudo sobre medicina humanizada e quebra de tabus também. Então se ajeita aí que o tema de hoje do nosso podcast é Saúde no Sistema Prisional. Dia 7 de janeiro de 2021, uma quinta-feira. O celular desperta, eu levanto, escovo os meus dentes e tomo café da manhã junto com a minha mãe. Dali a algumas horas eu tomaria um outro café, mas dessa vez num copinho plástico e cercado de grades no interior do Hospital Penitenciário do Sistema Prisional de São Paulo. Próxima estação, Carandiru. Desembarque pelo lado direito do trem. Passa um pouco da 1 da tarde, o dia tá quente em São Paulo e a máscara N95 aperta meu nariz e esquenta mais ainda. Logo chega o médico que eu vou acompanhar, o Dr. Durval. Ele é médico do sistema prisional há mais de 10 anos, é médico do Hospital do Servidor Público da cidade de São Paulo e também do Hospital Heliópolis. Ele me cumprimenta e explica sucintamente as regras de entrada no hospital. Uma ficha de autorização emitida pela diretoria técnica do hospital já está na recepção. Eu apresento meu RG, assino a respectiva ficha, abaixo a máscara e tiro uma foto com aquelas webcam de computador. Essas webcam conseguem ser pior do que uma foto 3x4. Ok, entrada autorizada. Até entrar de fato no hospital, eu passei por 3 revistas. Uma em que o agente penitenciário me revista manualmente e outras 2 naquele detector de metais de aeroporto. É proibido usar celular, relógio ou qualquer aparelho eletrônico no interior do hospital. Tudo fica guardado no vestiário e foi lá que eu deixei as minhas coisas. Só levei comigo uma caneta, uma pranchetinha, meus óculos, meu jaleco e a minha curiosidade para poder aprender e conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo. De acordo com o Fórum de Segurança Pública, a população carcerária do Brasil ultrapassa 700 mil pessoas, sendo que dessas 700 mil, 252 mil presos são provisórios aguardando julgamento. Isso representa mais de 35% da população carcerária. E o Brasil é o terceiro país com a maior população carcerária do mundo, ficando atrás só dos Estados Unidos e da China. Já dá para ter uma dimensão da quantidade de pessoas presas espalhadas no nosso país. A superlotação é uma característica em quase 70% do sistema prisional. Quase 70% das cadeias estão acima da sua capacidade de poder receber pessoas. O estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil, é o estado com a maior superlotação no nosso país. Segundo a Constituição de 88, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Quando eu e você sentimos dor, a gente pode ir até a esquina de casa, comprar um analgésico, um anti-inflamatório, por exemplo, para passar a dor. Quando uma pessoa é presa, ela não tem mais esse direito de escolha. Ela não tem mais esse poder de escolher aquilo que é bom ou ruim para ela. Então é o Estado que deve prover saúde no seu sentido mais amplo. Porque, de acordo com a nossa Constituição, é dever do Estado fazê-lo. Para todos os cidadãos, para aqueles que estão livres e para aqueles privados de liberdade. Se você não concorda com isso, fale com seu deputado federal que você votou na última eleição e peça para ele revisar esse trecho da Constituição. Talvez ele não te ouça, porque ele deve estar muito ocupado com outras coisas. Então é o sistema que precisa cuidar desses homens e mulheres, mas nem sempre isso funciona, porque nem pra gente que tá livre funciona direito, imagina pra uma pessoa que tá presa. Pra entrar nas salas onde as consultas vão ocorrer, eu passei por um corredor onde de cada lado estão muitos homens, todos sem máscaras e aglomerados. É a ala do PCC. E segundo o carcereiro, inimigos traidores da facção, viados e estupradores não são bem-vindos ali. É interessante a equivalência que foi feita entre viado e estuprador. Mas enfim, vamos seguir. Eu respiro e, junto com o médico, passo pelo corredor. Todos conversam e nos olham. Boa tarde, diz um. Eu respondo e entro no consultório. O hospital penitenciário atende a todas as especialidades, exceto oftalmologia. São muitos médicos, enfermeiros, técnicos de altíssima qualidade e formação técnica. Há um centro cirúrgico onde são feitas cirurgias eletivas, uma UTI com 15 leitos, uma sala de coleta bem equipada e estruturada para fazer todos os tipos de exame. Esse hospital é uma exceção à regra. A administração é feita por uma OS em parceria com o SUS. Tudo é muito organizado, limpo, funciona, tem cronograma, tem coordenação, tem direção e tem trabalho bem feito. Não muito distante dali, na cidade de Guarulhos, fica na Grande São Paulo, presídios e centros de detenção provisória, os CDPs, tem 4 médicos para atender 6.700 detentos. E os desafios são muitos para o sistema penitenciário. As doenças infecciosas que se dissipam rapidamente em ambientes fechados com grande contingente de pessoas é um dos desafios a serem enfrentados. E em tempos de pandemia de Covid-19, como é que faz o isolamento social?
Para conter uma possível proliferação da Covid-19 nas cadeias, as visitas em todos os presídios foram suspensas em 2020, mas isso não impediu que o vírus entrasse na cadeia. No caso, as visitas foram suspensas para a maioria dos homens, porque as mulheres presas, em suma, ficam solitárias e abandonadas dentro da cadeia. Dificilmente um marido, um irmão, um pai visita essas mulheres. Quando eu passo de domingo na Marginal Tietê aqui em São Paulo e vejo as filas dos familiares esperando para visitar os presos, a maioria esmagadora dessas pessoas é mulher. A solidão faz parte da vida de uma pessoa presa, mas no caso das mulheres, isso é muito mais prevalente. Mas trazendo um dado sobre a Covid-19 e o sistema prisional do estado de São Paulo, 5% do total de presos foram infectados no estado, segundo a Secretaria de Assistência Penitenciária. E a quantidade de pessoas presas no estado de São Paulo já ultrapassa 216 mil pessoas. 5% de 216 mil? Eu sou ruim de exatas, gente. Faz essa conta aí e me manda. Ao todo, até julho de 2020, 35 pessoas privadas de liberdade morreram em decorrência da Covid-19 aqui no estado de São Paulo, e no Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça, 129 pessoas morreram por conta da Covid-19. No hospital penitenciário, nesse dia, a gente não viu nenhuma suspeita da Covid-19. Segundo o médico que eu acompanhei, muitos dos pacientes são poliqueixosos e utilizam o momento da consulta também como uma válvula de escape para poder desabafar. A principal função do médico na prisão é ouvir, segundo o Dr. Drauzio Varela. Mas se engana quem acha que os presos gostam de vir ao hospital penitenciário. O trânsito entre sair da cadeia onde ele cumpre pena e chegar até a zona norte de São Paulo é muito pesado. Como o hospital atende a todo o estado de São Paulo, muitos presos viajam horas para poder chegar até a capital. Quando eles chegam, eles ficam no CDP de Pinheiros, Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, e aí eles entram numa fila até chegar a vez deles de ser atendido. Existem pessoas que passam mais de um mês nesse processo entre sair do local onde ele cumpre pena, ser atendido pelo médico e voltar para a cadeia. É o caso do paciente que eu vou chamar aqui de João. Ele veio da penitenciária de Itaí, no interior do estado, próximo a Avaré, passou Natal e Réveillon sozinho no CDP de Pinheiros e só foi atendido no dia 7 de janeiro pelo médico infectologista do sistema. Uepa, peraí só um minutinho. Você já seguiu Farofa Médica no Instagram? Você sabia que a gente tá no Instagram agora? Gente, estamos investindo pesado. Então segue lá. @Farofa Médica Podcast. Vai lá, acompanha a gente, deixa o seu like, deixa a sua curtida e compartilhe com os amigos. E se você não gosta, compartilha mesmo assim. Dá uma trolladinha neles. João tem HIV desde 2004. Contraiu na cadeia. De aparência abatida, cabelos claros, olhos verdes como água limpa, ele me olha profundamente como quem quisesse dizer alguma coisa para além da queixa principal que o levaria ali. Ele reclama de coceira e mostra as manchas nos membros inferiores. Coça muito, chega até a fazer ferida, diz ele. O médico o examina, passa um medicamento oral, uma pomada e o encaminha para o infectologista. Ele agradece, se despede e levanta, mas antes de sair, ele vira e fala: bom trabalho para vocês e tenham um ótimo ano. Falando em trabalho, menos de 1/5 dos presos trabalham no Brasil e 1 em cada 8 estudam. Se engana quem acha que é castigo colocar um preso para poder trabalhar. A cada 3 dias trabalhando, o preso tem diminuição de 1 dia na pena. E que bom seria se fosse ofertado trabalho e estudo para essas pessoas, né? Porque assim, quem sabe a gente não conseguiria recuperá-los. Cabeça vazia é oficina do diabo, como já dizia minha mãe, acho que talvez sua mãe também. Mas eu acrescento, cabeça vazia é oficina do diabo e das facções, que captam essas pessoas desassistidas pelas famílias, mas principalmente pelo Estado. Depois que a gente terminou as consultas, o médico me chamou para conhecer um pouquinho mais os setores do hospital. Fui até a administração e já chegando perto ali da sala da diretoria, o cheiro do café contrastou com aquele cheiro de água sanitária do consultório. E morreu! Passo na sala da coleta, no consultório do dentista e chego até a UTI. Tá lotada. Alguns pacientes entubados, outros muito velhos. E por mais que eu saiba que aquela pessoa tá ali porque cometeu um erro, eu não consigo desejar o mal nem a morte daquele senhor que tá ali acamado, usando fralda e sem ninguém por perto. Apenas um médico que passa ali de vez em quando e uma equipe de enfermagem muito atenta a qualquer tipo de intercorrência que ele possa ter. No leito ao fundo, à direita, tem um jovem. Ele deve ter um pouquinho mais de 25 anos. Tá bastante machucado e olha pro teto com um olhar perdido, como se estivesse assistindo as nuvens se movimentando com uma intensa liberdade. Eu saio do ambiente e percebo que existe um quarto anexo a essa ala. Está um senhor bem debilitado, deitado, vestido de branco, e olha fixamente para a parede. De repente ele se vira e olha para mim. Ele me cumprimenta. Bom dia. É o ex-médico Roger Abdelmaci. Condenado a 173 anos de prisão por violência sexual, o ex-médico Roger Abdelmaci foi atacado por um detento no centro hospitalar do sistema penitenciário no Carandiru, zona norte de São Paulo. O ex-médico estava em uma ala de segurança pessoal quando foi atacado. O agressor teria um parente que foi vítima de violência sexual, o que pode ter sido o motivo do ataque.
Por questões de segurança, ele não pode conviver com os outros presos. E uma decisão do STF permitiu que ele cumprisse a pena dessa forma. A gente volta pro consultório, passo de novo pelo corredor, cercado pelos presos. Eles mais uma vez me acompanham com os olhos e a noite começa a cair. E para não ficar tarde, eu me despeço do médico para ir embora. Mas antes de sair, eu pergunto a ele se ele já sentiu medo de trabalhar ali. Ele responde prontamente que não, que trabalha no sistema há mais de 10 anos e nunca passou por nenhuma situação ruim. Para ele, o principal desafio de trabalhar no sistema penitenciário é a falta de profissionais. Ele me acompanha até o vestiário, eu pego a minha mochila, ele me leva até a porta, o agente penitenciário me revista mais uma vez e eu saio. Mas saio grato por ter aprendido muito mais a olhar aquelas pessoas como pessoas e não como presos. Como pessoas, e não estampado na testa delas a tipificação do crime que elas cometeram. Eu pego as minhas coisas, ligo meu celular e peço um Uber. Dentro do carro eu vejo centenas de pessoas andando pra lá e pra cá cortando a cidade. Muitos carros, muitos ônibus, pedestres, cada um no seu ritmo e com uma história. Mas com uma coisa em comum, a liberdade. O direito de escolher onde você vai, com quem você vai e o que você vai comer hoje à noite. Como disse Cecília Meirelles, a liberdade de voar num horizonte qualquer, liberdade de pousar onde o coração quer. Com isso, o ingrediente de hoje da nossa farofa médica é liberdade. Eu agradeço a você que chegou até aqui e me fez companhia nesse primeiro episódio da segunda temporada do Farofa Médica. Muito obrigado, compartilhe com os amigos e até mais. Tchau, gente. Um beijo.